gente vai começar falando dele mesmo, é isso? Eu acho que sim, né? A gente vai falar um pouco de Saturno em Peixes. É legal a gente abordar um pouquinho como isso funciona para quem tem este posicionamento no mapa natal. Sim. E depois trazer um pouquinho para o trânsito, porque a gente vai começar um trânsito de Saturno em Peixes agora em março deste ano. E a gente vai ter Saturno em Peixes vigorando aqui acima das nossas cabeças por 3 anos. Então, para a gente ter também um pouquinho dessa noção, dessa visão do que significa, né, em termos mais coletivos. Exatamente. Aliás, é um dos motivos que a gente também decidiu começar com ele, porque já está aí na porta, né? Tá. Pronto para a gente sentir energia. Já está batendo na portinha aí. Sim. Bom, então acho legal a gente relembrar um pouco quem é o Saturno, Sim, né? sim. Eu gosto sempre de começar lembrando que o Saturno ele é o Cronos na mitologia grega. Então, ele é aquele planeta que tem toda a relação com essa figura do Senhor do Tempo, né? Então, por isso ele já rege naturalmente todos os nossos processos de aprendizado, tudo que envolve comprometimento, amadurecimento, ele está sempre por trás aí desses temas. Então, né, como o Saturno está muito vinculado a essa parte do nosso amadurecer para a vida, é legal a gente lembrar que crescer dói, né, Ed? Não é fácil. Crescer não é fácil. Crescer não é fácil, crescer tem suas marcas, traz suas dores aí, traz a dor da autorresponsabilidade, porque quando a gente deixa de ser criança, a gente tem que tomar a vida nas próprias mãos e se responsabilizar por ela, né? Para o bem e para o mal. Impõe limitações, que também é outra coisa muito típica dele, né? Que faz parte do crescimento também. Não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. A gente começa a ter que seguir regras mais rígidas, porque a gente tem que adequar a realidade, né? Esse mundo nos chama, então a gente precisa estar mais formatados para encarar este lugar de amadurecimento. Então, ele está muito relacionado às nossas limitações, ele está muito relacionado às restrições que são naturais de uma vida adulta, que são naturais no processo de amadurecimento, de conquista dos nossos lugares de plenitude na vida. Então, Saturno traz seus desafios, né? É por isso que ele é tão mal falado assim. E é um grande educador, né, Ed? O Saturno ele tem muito essa relação com o pai, com a figura do pai. E não é aquele pai fofo do abracinho, é aquele pai rígido que está ali para ensinar a gente a se posicionar, para ensinar como a vida funciona, mas é aquele pai impecável também na sua maneira de agir, na sua maneira de se impor, nos ensina, né? Então, o Saturno que nos dá estrutura, né? Exato. Ele exige, mas ele dá também. Tem o Saturno que não estruturaria as coisas, né? A gente não daria forma para as coisas não parariam em pé. E é legal a gente lembrar, né, que o Saturno no nosso corpo ele está regendo os nossos ossos. Então, já começou a estrutura, a nossa coluna, né? O que nos deixa em pé, o que nos faz diferente, conseguiu conquistar esse lugar e essa potência do ficar em pé. Isso tem tudo a ver com Saturno, né? Também é um processo de crescimento da espécie. Então, isso tudo vem junto. E por essas e por outras, né, Ed? Eu gosto também muito de lembrar que onde a gente tem Saturno no mapa, a gente tem muita chance de se tornar especialista naquele assunto. Porque a gente sente o peso de Saturno, ele é sempre um cobrador na nossa vida. A área que a gente tem Saturno, a gente já tem uma autocobrança muito acirrada, muito a gente se sente inseguro, né? Por mais preparado que a gente seja, nunca acha que é o suficiente, né? Vem aquela sensação de inadequação e aquela preocupação de estar mais adequado para. Então, a área de Saturno, naturalmente, ela já chama a gente para um aperfeiçoamento, ela está sempre cobrando a gente a se melhorar. E é por isso que, até por esse sentir não adequado,
é que a gente vai sempre colocando mais esforço para a gente melhorar sempre mais nos assuntos daquela área. Então, acho que da gente se tornar um especialista daqueles temas e da gente se tornar muito bom, muito sabido a respeito daqueles assuntos, isso cresce muito em potência na nossa vida. Uhum. Que é chamado também a construir nossas bases sólidas, onde a gente tem Saturno no mapa. Se a gente prestar atenção nas características desse Saturno, por signo, por casa, por aspectos, isso está dizendo muito onde eu sou capaz de lançar as minhas bases, né? De colocar minhas estruturas, de me posicionar, de me assegurar perante a vida. Então, é sempre colocar aquelas estruturas sólidas, bem concebidas, bem estruturadas e sempre no passo a passo, né, Ed? Relembrando que o Saturno ele é o senhor do tempo, então ele está sempre preocupado em se estruturar, mas no passo a passo. Nunca é aquela coisa louca, nunca é aquela coisa por acaso. Corrida. Não. Vai ser trabalho pesado, vai ser disciplina e vai ser um dia após o outro. Perfeito, perfeito. É por aí. E ele, eu falei da insegurança, ele também traz um pouquinho de medo pra gente, né? Sim, com certeza, né? Onde ele tá, ele vai sempre tocar um lugar onde a gente acha que a gente não está preparado para lidar, que a gente não... Então vai acionar sim os nossos medos. E a depender da casa, do signo que ele tá, isso se potencializa muito, né? Então, sim, ele mexe isso. E aí, Ed, é legal também a gente lembrar que os ciclos de Saturno, né, o movimento de translação de Saturno, dura por 30 anos mais ou menos, 28, 30, vai depender muito dos mapas, né, de como está esse movimento retrógrado, de quanto tempo ele está levando, mas por falta de 28, 30 anos, a gente se chamado de Saturno. Então, cada vez que ele passa no seu retorno, ele vai cobrar a gente sente isso, né? Ele pede resultados, ele cobra, ele pede trabalho responsável, disciplina, e por conta de todo esse teor relacionado a esse planeta, é que ele é tão temido, né? Ele é um dos mais temidos, os ciclos de Saturno, os retornos de Saturno são os mais conhecidos, assim, na astrologia, de uma forma. E eu sinto o Saturno como nosso fiscal do mapa, né? Aquele auditorzinho da nossa empresinha, que ele chega naquela casa onde ele passa, naqueles anos. E aí, fez isso, fez aquilo? Deixa eu ver as contas, meu amigo, deixa eu ver se o seu balancete está fechando, deixa eu ver se você está fazendo tudo certinho, se não tem nada escondido embaixo do tapete. Então, ele é esse planeta que ele chama a gente para autorresponsabilidade. E como ele está muito ligado à realidade, né, Ed? Ele vai dar uma forçadinha para a gente encarar a realidade daqueles temas. Então, é evitar a fuga, é olhar. Ele vai olhar para a nossa empresinha e vai dizer, olha, aqui a gente precisa dar uma cuidada melhor, aqui não está muito legal, não fechou. Vai lá e faz de novo. Sim. Então, a gente... Mas também, desculpa te interromper, mas também, se a gente estruturou, se a gente fez a lição de casa, não vai acontecer nada de mal. Porque as pessoas já associam ele a vai acontecer alguma desgraça na minha vida. Não necessariamente. Se você fez a lição de casa, vai passar, não digo tranquilo, porque nada é tranquilo. Daí já é demais, mas você vai passar de boa, entendeu? Está se estruturando também, né? Aquilo de alguma forma fica mais feliz, a gente fica mais sábio, a gente toma mais consciência daquelas coisas, amadurece naqueles assuntos, né? Eu mesmo tenho um retorno de Saturno muito tranquilo. Foi um momento da vida em que eu me senti me estruturando. Eu tava bem com ele, eu estava trabalhando bastante já esses assuntos, mesmo sem saber direito do que se tratava. Mas então eu tive a mesma experiência. Quando eu olho para trás, eu não sabia nada de astrologia na época, mas eu estava fazendo o que eu deveria ter feito. Então, assim, foi um período de muito trabalho, de muito, sabe, cansativo, de cheio de coisas, mas não foi nenhum problemão, sabe? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Exato.
é sobre, né? O Saturno, ele não exige nada da gente, não é? Se a gente for ver, não é para ninguém ter medo de Saturno, né? Ele, a cobrança começa a vir do que a gente deixou de fazer. Então, ele volta o nosso carrinho mais conectado com aquele lugar que ele deveria estar. Então, ele acaba sendo, nesse sentido, uma coisa muito preciosa para a gente se alinhar, para a gente amadurecer, para a gente se estruturar, né? A gente precisa começar a desmistificar um pouco toda essa dureza que vem desse Saturno, porque eu acho que todos os ciclos da natureza estão aí para ajudar a gente a se alinhar sempre mais com os nossos propósitos, né, Ed? Exatamente. Tem um porquê, tem um motivo. Não tá lá de graça, né? Não é coincidência. Não é à toa. Exatamente. Bom, então assim, lembrando tudo isso de Saturno, eu acho que vale a pena a gente retomar também um pouquinho das palavras-chave, assim, do funcionamento de peixes. Para depois a gente fazer o match, ver como que esses dois caras se juntam. E as match que, meu Deus do céu, né? Quase opostos, né? São de características muito diferentes, né? Porque o peixes é esse último signo do zodíaco, que representa muito aquele final de jornada, né? Em peixes, a gente é meio que convidado a fazer um balanço das 11 casas anteriores, dos 11 signos, das 11 experiências que a gente teve anteriormente. Aqui a gente faz aquele fechar para balanço, né? Sim. E peixes, ele é esse signo da água mutável. Então, ele traz muito esse nosso balanço, esse nosso fechamento, que a gente é chamado a fazer em peixes, tem muita relação com as nossas emoções, né, Ed? Com as nossas vivências mais sensíveis, mais emocionais, em como as experiências tocam a gente num nível mais profundo. Aqui a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de sensibilidade, a gente está falando de todo esse mundo que não tem a ver com a matéria, que não tem a ver com a realidade de que Saturno fala tanto, né? Aqui a gente está nesse signo de água, que é essa coisa fluida, né? A água é essa substância que cabe em qualquer lugar, em qualquer espacinho a água entra. Ela é muito flexível, né? Ela vai se adaptando em todos os lugares. Então, em peixes, tudo se mistura. Peixes é aquele arquétipo que se vê capaz de adentrar muitos campos, né? E por ele adentrar todos os lugares, por ele fluir facilmente por todos os lugares, também é muito fácil ele se perder de si, né? Ele perde o seu núcleo muito facilmente, ele se perde da realidade prática muito facilmente. E não à toa peixes é esse arquétipo ligado ao mundo das artes, a tudo que está vinculado aos sonhos, aos processos de cura, mas não a cura do corpo, que é uma coisa que está mais ligada ao outro lado do eixo, né? Que é virgem, que é esse cuidado prático, essa preocupação com os hábitos, com a saúde. O peixes, ele está mais preocupado com a saúde psíquica. Então, assim, de um nível mais interior, né? Uma cura psíquica, uma cura mental, é uma cura espiritual. Então, é tudo aquilo que vem da alma. Porque peixes, ele está muito atrelado também a ser um bom entendedor das dores, né, Ed? E são as dores do mundo. Empático, né? Ele tem essa capacidade de entrar no campo do outro e de ter clareza do que essa pessoa está sentindo, como é que isso está vindo para ela. Paixão, né? Exato, é muito fácil ele entrar, né, na esfera do outro, e é por isso que ele se perde tanto também, né? Ele se perde na confusão. Então, a gente fala que o peixes, ele está também muito sintonizado com essa frequência de Netuno, né? De que esse planeta, que se a gente não traz ele para vibrar no sentido espiritual, a gente se mete em confusão pra caramba, né? Porque o Netuno é como uma neblina, eu vejo muito isso, onde a gente tem... eu adoro essa coisa da neblina. É um pedido de calma, sabe? Onde a gente coloca Netuno, opa, que eu preciso diminuir o ritmo do meu carrinho, às vezes eu preciso estacionar, porque eu não tô... Fazer assim com os olhos, ó, para enxergar direito, né? A dor de para-brisa, no nível hard, e mesmo assim a gente não tem clareza da estrada. Então, o Netuno, ele pede assim, você vai ter que se acostumar com isso, você vai ter que desenvolver um olhar para além da névoa.
E até que a gente consiga fazer isso, a gente se perde. A gente sente... E daí é que serve a intuição. Exato. Porque que eu não estou enxergando direito, eu vou meio que intuindo, né? GPS é outro, né, Ed? Não é? É outro. É outro. Então, aqui, quando a gente vai estar toda essa esfera pisciana com esse Saturnão aqui da realidade, a gente tem esses dois elementos que, assim, que dificilmente se conversam sem atrito, né? Peixes perdidaço da realidade, né? Totalmente vivendo numa vibração onírica dos sonhos, da imaginação, e do lado de cá tem o Saturno, que é a realidade, que é a representação da realidade sem nenhuma fantasia. Então, enquanto o peixe esquece de dispersar, quer voar por aí, o Saturno cobra esse pé no chão. Sabe aquela imagem do sapatinho de ferro? Tem um filme, agora eu não vou lembrar o nome, é um desses... dessas crianças que cada uma tinha um dom diferente e elas são, enfim, se unem para algum propósito, para se conhecer, né? Para se conhecer na sua especialidade. E um deles era um ser assim flutuante, que para ela não usava um sapato de ferro, que o sapato de ferro era o que aprumava, né? Então eu curava ela na realidade. Porque senão ela saía por aí. Então aqui eu vejo o Saturno muito sapato de ferro no pé do Peixes, né? É aquilo, ó, meu amigo, fica aqui, você tem que aterrar. Você tem que sair desse mundo da lua. E perfeita analogia, porque pé é a parte do corpo fraca, né? Da fragilidade de peixes. Né? Exato. Então imagina que dó, né? Uma Cinderela com sapato de ferro. Minuto de silêncio. Verdade. Então, é isso, né? De Peixes também é aquele signo que não tem limites. Peixes não conhecem limites. Por isso que quem tem um Peixes muito acionado no mapa tem muita dificuldade de conscientizar o seu próprio ego, o seu próprio eu. É um processo de autoconhecimento que é muito mais longo, porque ele se mistura demais com os outros. Ele deixa afetar muito pelos outros, pela opinião dos outros sobre ele. Ele é altamente influenciável, então ele acaba adotando os sentimentos e os pensamentos das pessoas com quem ele convive muito. Então, achar quem é ele nesse rolê é um processo lento, que demanda um amadurecimento muito consciente, com muita vontade, né? E aqui a gente tem, então, esse Peixes totalmente sem limites, enquanto que o Saturno, ele é o limitador por excelência. Então, aqui de novo, a gente tem essas duas coisas muito dispersas, né? Contraditórias, né? A gente tem basicamente um cabo de guerra aqui, o sonho e a realidade, cada um de um lado. Então, essa briga, né? Diante disso, entrar numa fusão mais pacífica, num equilíbrio mais bacana, a gente está muito fadado a viver muita frustração aqui. Muita desilusão, muito desencanto. Então, são palavras que acabam fazendo parte desse ajuste necessário. Verdade. Né? Aquela frase de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, aqui é aquele processo lento. Né? Da gente ir desse Saturno um pouco mais maleável e a gente ir trazendo esse Peixes um pouco mais seguro de si, um pouco mais ancorado na realidade. Os dois, né? Tem que se adaptar, né? Adaptar, tem que ter um match aí, né? Esse Saturnão aí, enquanto ele não está bem calibrado, ele vai ser altamente desafiador para um pisciano. Então, para ele estar calibrado, aí sim, aí ele ajuda muito esse Peixes a se estabilizar mais no seu sentir, que é oscilante, né? O Peixes também, ele vive seus altos e baixos. Ele traz uma base mais sólida para segurar um pouco esse Peixes, que é um signo que está tão ligado aos escapismos, que está tão perdidão no rolê tantas vezes, né? Então, aqui, outra coisa que eu acho que pode acontecer bastante nessa fusão de Peixes e Saturno é que essa figura pode se isolar ainda mais, porque essa é uma palavra em comum entre os dois, né? É o que eles têm em comum. Tem muita necessidade desse isolamento, já é um signo que precisa até do isolamento para ele tentar se encontrar um pouco mais, porque ele se mistura muito, então ele precisa desse recolhimento. E o Saturno, ele já é um planeta muito solitário por si só.
né? Uhum. Na analogia no tarô, está muito associado ao eremita. Então, já Sim, sim. uma Ermitão. solitário, né? Ele já é um solitário por excelência. Então, se essas tendências não ficarem bem calibradas, aqui a gente tem isso muito ampliado, né? Essa solidão e esse isolamento, Uhum. esse retraimento fica muito forte. E aí, Ed, acho que por outro lado, assim, de um aspecto muito bacana, positivo, é lembrar que o Saturno está muito relacionado aos assuntos de trabalho, né? Aos temas de trabalho, enquanto Peixe está muito relacionado a tudo isso que ajuda ao próximo, tudo isso que tem a ver com altruísmo, com o cuidado altruísta, né? Com essa Uhum. ligação profunda com os outros. Então, aqui a gente pode ter muita facilitação, muito approach aqui positivo para ligar o trabalho com tudo aquilo que envolve cura, com tudo aquilo que envolve ajuda, apoio emocional aos outros, né? Essa preocupação desse São link mais pessoas que podem emocional. ser bons conselheiros, Muito bons conselheiros, né? Muito. pessoas que podem, gostam, né, de ajudar. Já está na natureza deles, né, Ed? Uhum, uhum. E aí pode trazer, acho que um pouquinho também dessa visão mais kármica desse posicionamento. E na parte kármica, lembrando que o Saturno ele está muito ligado a essa questão da insegurança, do medo. Então, no caso, quem tem normalmente Saturno em peixes, lembrando que peixes, como você mesmo disse, tem esse lado do sonhar, que faz parte dele. Uma pessoa que tem Saturno em peixes pode ter medo de sonhar, né? Insegurança de atingir, de conseguir os seus sonhos. Esse medo de usar a sua própria intuição, sabe? Ficar inseguro. Será que é verdade? Será que isso não é da minha cabeça? Quer dizer, normalmente as pessoas já têm isso, mas um Saturno em peixes, a pessoa vai desconfiar mais ainda, Mas entendeu? E lembrando o seguinte, como você mesmo disse, o Peixes, ele está muito ligado à espiritualidade, ao fim do ciclo. E quando a gente pensa numa questão kármica, são pessoas que estão resgatando karmas, né, dívidas, onde ela abusou de alguma maneira em outras vidas dessa questão espiritual. Tirou proveito de talvez um dom, uma intuição, e agora ela tem que aprender a estruturar isso e a trabalhar para o bem, entendeu? Então o Saturno vem para isso, para que você faça a sua lição de casa e perfeito. resgate isso. Só para o pessoal ter uma ideia, mais ou menos, né, De como é que dessa questão. tá, né? Bom, então assim, aqui a gente falou um pouco de como funciona o posicionamento em si, especialmente para as pessoas que têm isso na sua carta natal. Só que agora, o trânsito pelos céus, o Saturno este ano ele está mudando de signo. Então ele está saindo de Aquário, ele já está no finalzinho de Aquário, ele está entrando em Peixes. Ele entra em Peixes exatamente no dia 7 de março, Meu Deus, né? E bem perto. tá bem, E ele está saindo de uma posição super confortável da casa dele, né? ele está saindo de casa para entrar numa casa estranha para ele. Então, em 7 de março, acho que deixa eu olhar aqui no meu lunar, acho que é às 10h35 para ser exata, 10h35 da manhã, Saturno entra em Peixes e aí ele fica até 14 de fevereiro de 2026. Ou seja, Então, praticamente 3 anos. anos, a gente vai ter basicamente todos nós 3 anos de revolução solar de Saturno em Peixes. Então, meus amigos, bem-vindos, estamos todos no mesmo barco, tá? Mas assim, aí, Ed, eu acho legal a gente falar um pouco, e num nível mais coletivo, com esse trânsito, o que a gente, como coletivão aqui, está sendo chamado a trabalhar nesses 3 anos. Como sociedade, né? Como sociedade, como parceiros aqui de evolução, né? Sim. Então, Saturno em Peixes é um convite para a gente se organizar nas nossas confusões, porque Peixes está muito relacionado às confusões. Eu falo que Peixes, Casa 12, todos esses arquétipos, eles são uma espécie de um porãozinho.
E tudo que a gente tem de confusão, de problema, a gente vai jogando no porãozinho. E a gente fala, ai, uma hora eu vou arrumar essa bagunça. Sabe o quartinho da bagunça? Uma hora eu vou Eu arrumar. literalmente tenho isso. Eu literalmente tenho. Amigo, e você tem o Saturno em Peixes no mapa natal. Pois Então, é. a live já começa. Começa antes de ele entrar para ele ser mais legal com você, tá? Verdade. Então, é um convite para a gente se organizar. Pega o seu quartinho da bagunça, seja ele físico, mental, emocional, material, sabe? Qualquer que seja o seu quartinho da bagunça, aqueles assuntos que eu não quero lidar e que eu vou deixando para depois, esse vai ser o momento da gente olhar para isso. É aquela limpeza do porãozinho. Então, e é legal quem tiver acesso ao seu mapa natal, olhar em que casa que Peixes está, né? E ali, naqueles assuntos daquela casa, você pode ter um direcionamento muito bom de quais são os temas do seu porãozinho nesses 3 anos, né? Onde você foca ainda mais a sua limpeza. E claro que aí a gente vai derivando pelas revoluções solares e a gente vai encontrando ainda mais informação, né? Mas aqui pelo mapa a gente já vai ter isso. E também é um chamado para a gente começar a estruturar mais os nossos sonhos, né, Ed? Como você falou aqui no Kármico, as pessoas normalmente desacreditam dos seus sonhos, não vão atrás daquilo que realmente toca o coração delas, tem uma insegurança nessa busca. Então, para a gente cultivar os nossos sonhos, para a gente começar a dar uma forma, começar a andar com mais praticidade no caminho, no encalço dos nossos sonhos, né? E para a gente trazer um pouco mais de espiritualidade para a nossa realidade, colocar um pouco mais de consciência espiritual nas coisas que a gente faz todos os dias. É um período para a gente alimentar a nossa responsabilidade pelos outros, pelo bem-estar dos outros, né? E também para a gente enfrentar tudo aquilo que tem a ver com os nossos vícios, né, Ed? Porque peixe está muito relacionado a toda essa esfera mais psíquica, todas essas compulsões e tudo que leva a gente a se anestesiar da realidade. Porque peixe está muito ligado a esse escapismo, quando a realidade pesa, o que eu uso para fugir dela? Né? Qual é o meu anestésico? Então, o Saturno ele também chama a gente para essas curas, para a gente olhar para isso de uma forma mais realista, mais positiva. E aqui, pensando no nível mais coletivo, Ed, pensei em umas associações, assim, olha, peixes rege as artes, tem tudo a ver com artes, e o Saturno é um estruturador. Então, num plano mais coletivo mesmo, né, mais mundano, pode ser um período em que a gente sinta muito mais apoio para tudo que tem a ver com trabalho artístico, cultural, né? Então, os nossos artistas aí, eles podem encontrar um espaço mais sólido para a arte, para tudo que tem a ver com este mundo, e né, da mais sutil. importância dele. Nós vimos na pandemia o quanto eles são importantes. Demais, né? Porque a gente não pensa nisso, acha que, né, que essa parte de arte é uma coisa que é menos importante do que a alimentação. Tudo bem, quando a gente pensa lá do zero, do básico, mas tem uma importância muito grande na sociedade e no nosso equilíbrio mental e emocional. Muito, muito. É nosso alimento, nossa nutrição anímica, né? Tem muito a ver com as artes. Sim. E pensando que peixe está muito associado à água e que Saturno é restritor, também pode ser um período que a gente observe mais crises hídricas, né? Por aí acontecendo. E aí, lembrando que peixes também tem muita correlação com espiritualidade. E o Saturnão é esse fiscal da empresinha, da nossa lojinha. Aqui a gente pode também viver um período de crises relacionadas a figuras religiosas ou a própria religião, né? Então, é um momento em que as pessoas tendem a ter um maior discernimento com relação às crenças dela, porque Saturno não compatibiliza com a fé cega, né? Saturno, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de uma segurança, ele precisa de um reestruturar, né? Reestruturar isso. Exatamente. Então, esses lugares onde eu não tenho apoio, não tenho as bases firmes da minha crença, esses lugares podem ruir, né? E aqui a gente tem também o peixes muito relacionado às curas, anestesias, psicodélicos e toda essa esfera dessa medicina, e muitas vezes essa medicina mais alternativa,
e o Saturno dá toda essa parte prática, estruturadora, a gente pode olhar para esse período também como uma possibilidade de tratamentos mais alternativos ganhando força. Eu pesquisei um pouco para ver o que aconteceu, alguns pontos que a gente pode trazer como referência do que aconteceu no mundo, no Brasil, sim, enfim, quando Saturno estava em Peixes em anos anteriores, em períodos anteriores. Perfeito. Então, é interessante. Em 1906, a gente teve o primeiro voo do 14 bis por Santos Dumont. Então, assim, pensar que você botar um negócio daquele tamanho para voar uma coisa impossível, quando o Saturno entrou em Peixes, o sonho se fez realidade, né? Verdade, cara! Então, olha que sensacional. Legal. E outra coisa, nesse mesmo ano de 1906, foi a primeira vez que a gente teve a exibição de filmes a cores no cinema. Então, a gente teve esse avanço no mundo das artes, a gente teve essa coisa dessa sintonia, né, com esse mundo artístico, e Peixes Cinema está muito ligada a tudo que é cinematográfico, aos filmes, fotografia, toda essa parte visual, artística. Então, a gente teve esse avanço também, a gente teve essa progressão, né? Materializamos um filme a cores, olha que legal. Perfeito. Outra coisa super interessante, em 1908, no mesmo ciclo, tudo nesse mesmo ciclo, a gente teve a fundação da Cruz Vermelha aqui no Brasil. Então, ou seja, a gente materializou e começou a estruturar essa parte dessa ajuda humanitária, que é tão bacana, né? Eu tenho uma amiga que trabalha como voluntária na Cruz Vermelha, eu até conversei com ela sobre isso. O voluntariado, né? Tem tudo a ver. Voluntariado com os excluídos, que tem tudo a ver com Peixes também, né? Porque o Peixes, ele integra todo mundo, todos somos um, a gente tudo igual, vamos nos ajudar, vamos, né? Nos misturar, é a mistura dos egos, é a mistura de tudo. Então, ela estava me contando um pouco de como é essa ajuda também de bastidores, esse trabalho invisível. Olha, maravilhoso, é sobre tudo isso, né? Está muito relacionado, eu achei interessantíssimo. E aí, depois, no ciclo seguinte, em 1935, a gente teve a criação dos Alcoólicos Anônimos. Olha, grupo de suporte, apoio dessa cura dos vícios, né? Da cura das nossas anestesias. E isso vem com essa formação grupal de um ajudar o outro, de um apoiar o outro, de estamos juntos de novo. Partilhando dores. Então, muito bacana isso, né? E agora a gente vai saber o que vem agora, né? Tô super curiosa também. A gente vai ficar atento aqui para ver o que nos aguarda. E aí, também vi que o Dalai Lama tinha Saturno em Peixes no mapa natal. Então, olha só, abdicou da vida, né? De uma vida mais abastada, digamos assim, mais confortável, para viver as causas humanitárias, para se dedicar às minorias também, para tentar construir, fazer do mundo um lugar mais justo, mais solidário. E o Papa Francisco também tem um Saturno em Peixes, né? Um líder religioso e que, de alguma forma, também dá uma quebrada nos tabus da igreja, né? Dá uma estruturada, traz um pouco mais para a realidade, traz um pouco mais longe de porque que sempre foi, só porque sempre foi assim, tem que ser sempre assim. Não, vamos olhar isso, vamos trazer uma outra abordagem, vamos ancorar mais no que a gente tem hoje funcionando. Então, achei também bons representantes aí. A gente pode dizer para o pessoal que agora, a partir de agora, com esse Saturno em Peixes, nesses próximos 3 anos? Para a gente se olhar profundamente, para a gente fazer aquelas investigações emocionais que a gente às vezes foge, da gente encontrar tudo aquilo que nos impede, né, Ed? Como o peixe está muito ligado a fechamentos, é um período de uma certa, não vou dizer de um isolamento no pé da letra, né? A gente fazer essas limpezas necessárias no nosso mundo psíquico, da gente momento de autorreflexão, talvez. Autoconhecimento, para a gente se melhorar para começar de novo, porque quando o Saturno entrar em Áries lá em 2026, aí a gente começa um novo ciclo muito potente,
né? Vai ser, inclusive, perto do Ano Novo Astrológico, em 2026. Então, aqui a gente vai estar realmente num fechamento muito grandão de ciclo. E ele vai entrar junto com o Netuno, não é isso? Eles vão estar os dois juntos, né, entrando lá. A gente vai ser legal de ver. Então, agora acho que é para isso, né? Para a gente se curar, para a gente fazer todos os nossos movimentos interiores voltados para cura, para autoconhecimento, para autodesenvolvimento, para a gente se potencializar, né? Para a gente olhar para aqueles lugares mais críticos, para a gente fazer nossas limpezas emocionais, para a gente tirar aquilo que não nos serve, para tudo isso, para a gente fazer um faxinão interno, não só interno, né? Vamos aproveitar para fazer a limpeza geral, Sim. que serve mais para a gente poder liberar espaço para o novo chegar. Então, acho que a gente está... Acho que a gente, como também sociedade, olhar para o outro de uma maneira mais estruturada no sentido de não esporadicamente, mas de uma maneira mais comprometida, sabe? Que é uma coisa que o Saturno exige. Pelo outro, né? A gente Sim. colocar mais esse papel social, de saber que somos todos um, sim, que a gente está linkado, senão a gente não estaria aqui. Trazer essa visão mais holística dessa humanidade, né? E a gente poder colocar também o nosso trabalho a serviço do outro, que é assim que a gente se melhora, é assim que a gente faz do mundo um lugar melhor, é assim que a gente começa a ser a mudança que a gente quer no mundo, né? E para nós brasileiros, a gente sempre percebe uma das características do brasileiro é assim, é um povo que quando acontece uma catástrofe, uma dificuldade, ele é impressionante como nós somos solidários e como assim as pessoas não precisam ficar pedindo. A coisa é meio que automática. Mas passou aquele momento, parece que o povo esquece. Existe uma continuidade, né? O problema às vezes não some. Então eu acho que com o Saturno aí é isso. É lembrar que não é só naquele momento, mas tem que ter uma continuidade, tem que ter uma estrutura que aquilo continue e não pare quando deixou de ser Exatamente. Para que é uma responsabilidade contínua, né? E a gente Exatamente. exercitar isso de forma mais consistente. De uma maneira mais consistente. Acho que é isso, né? Você não acha? Eu acho, perfeito, maravilhoso. Fica então, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos ver quanto que a gente progride nisso. É uma chance maravilhosa para a gente se desenvolver em todas essas frentes, porque Saturno novo só daqui um tempão, né? Então... 30 anos de novo, né, minha filha? Vamos aproveitar aí para ocupar esse cenário para se desenvolver, né? Para se melhorar. É para isso Exatamente. aqui, afinal de contas. Exatamente.